Olá, boa tarde para você. Hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro, e nós chegamos com mais um Jogo Aberto Regional ao vivaço aqui na tela da Band para você. E mais uma reviravolta no São José Basquetebol masculino. Edivar Simões definitivamente não é mais o técnico da equipe. Foram apenas 2 meses no comando do time. Veja aí. Segundo a organização social que administra o time, a decisão foi tomada para preservar a história de Edivar Simões na cidade, já que a relação entre técnico e torcida não era boa. Edivar assumiu o time de basquete do São José em novembro, depois da polêmica demissão do técnico Regis Marrelli. Foram 13 jogos à frente da equipe, com 8 vitórias e 5 derrotas, todos pelo Novo Basquete Brasil. E apesar da história vitoriosa do treinador no basquete joseense, parte da torcida não concordou com a troca no comando e passou a vaiar o técnico, o que provocou um desabafo de Edivar Simões após uma derrota em casa para um time misto do Bauru. Isso é um massacre, massacre. Eles vão tentar me massacrar, mas não vão conseguir. E se eu sair, porque a diretoria entender, eu saio de cabeça erguida. Porque eu tenho história em todo lugar. Esses paraquedistas que vieram ganhar vida aqui em São José, respeita a história de São José. Respeita a história de todo mundo de São José. Não me derrubam. Se aqui na minha terra, que eu vivi, que eu amei, que eu trabalhei e vivo, 70 anos vivo nela, me maltratar, eu tenho outras cidades que me abraçam, me homenageiam e me respeitam. Então eu quero que esses caras que estão me respeitando, que se dane! A partir daí, a relação entre técnico e torcida nunca mais foi a mesma. Mesmo com vitória na última partida, o técnico voltou a ouvir vaias no ginásio Linneu de Moura. Ao invés dela incentivar o nosso time, ela fica perdendo tempo. Eu tiro um jogador faltando 2 minutos para acabar o terceiro quarto. O jogador faz a terceira falta. Eu tiro, eles me xingam. Você quer que eu responda o que para você em relação à torcida? Que eles precisam assistir mais jogos de basquete? Edivar deixa o time, mas vai ocupar um cargo na Secretaria de Esportes. Agora, a diretoria busca um novo treinador e não descarta a volta de Regis Marrelli. Situação complicada e a gente já vem acompanhando isso faz um tempo. Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Gostou de laranjinha? Assim, parecendo uma feiticeira. Conexão Fashion Girl, inclusive tá tudo em promoção lá, viu, gente? Tem que aproveitar. Pena que ela não tem roupa pra homem, senão não, só também. Feminino. Mas vai, os homens compram roupa pras namoradas, pras mulheres, pras amigas também, né, gente? Por que não? Cara, vamos falar de assunto tenso. São José Basquetebol. Na tarde de ontem, antes do treino, foi anunciada aí a demissão do técnico Edivar Simões. A gente sabe que ele tem uma história fantástica no basquete, sempre foi muito respeitado, mas essa parte em que Regis Marrelli foi demitido de uma hora para outra, a torcida não gostou, e aí vem Edivar Simões e não consegue o resultado esperado, e ainda tem essa relação tensa com a torcida, e aí realmente fica difícil, não é, Carlos? O Edivar ontem, em entrevista à Rádio Cidade AM, no Pará dos Esportes, disse o seguinte, que essa não é a São José que ele conhecia, né? Que ele sempre foi muito bem tratado. E agora, não, é o ginásio todo, a torcida toda, mas parte dela, né? Apupou, vaiou, xingou o Edivar Simões, que tem uma história maravilhosa. Eu digo sempre, Andressa, ele com Fabíola Molina são os 2 maiores nomes da história do esporte de São José dos Campos. Então, esse lado de preservar o Edivar Simões, está certo, porque não ia dar certo. A coisa, ganhando ou perdendo, estava tendo discussões. Eu falei ontem aqui, né? O Edivar até tinha que... Não precisava responder a torcida, mas ele também acabava se exaltando e tal, e não ia dar certo. Então, a relação Edivar-torcida não foi a melhor possível, não com toda a torcida, logicamente, e acabou saindo. Não pelos resultados, porque a passagem do Edivar em 14 jogos foram 8 vitórias e 6 derrotas, uma campanha como o Guerrinha está fazendo no Bauru, como o Gustavo está fazendo lá no Paulistano, bom, por aí vai. O problema realmente é que estava havendo uma animosidade muito grande e a direção da OS, com o Itamar Cópio, com o Rafael Mota, com o Dr. Luiz Augusto Baiano, eles entenderam, né, que a coisa estava ficando complicada, que ia se perder o comando ali, que muita coisa estava já fugindo do controle, então vamos preservar. Foi falado aí da volta do Regis Marrelli, não acredito. Gente, isso aí seria um retrocesso, não a volta do Regis, mas seria seria o pessoal da OS assinar embaixo incompetência. Porque aí você tira o cara,
2 meses depois está de volta, como eu gosto de dizer, citando a frase de Vinícius de Moraes, o grande poeta. Se é para desfazer, porque foi feito. Então, né, não precisava. Então, perdeu-se tempo. Apostou-se no nome, na grife, na história de Edivar Simões e isso não deu certo no basquete. Então agora vai ter que recomeçar. O erro aconteceu, você tem que consertar o erro, né? Só que agora são 4 jogos fora de casa. Quem assume o time é o técnico interino até então, é o Marcos Lima. Só que aí talvez venha mais um erro aí, né? Que a gente analisa, digamos assim, que foi se demitido um técnico e já não tem outro para substituir ao mesmo tempo e encarar já o time, né? Nas 2 vezes foi assim, né? A saída do Regis mais política, o Oeste entendeu que não dava mais, que já não tinha mais comando, que precisava arrumar a casa. E aí o nome de Edivar Simões surgiu como uma possibilidade de momento, né? Não deu certo, então tem que buscar um técnico agora com o perfil que a diretoria da Oeste, que a prefeitura entende ser o ideal para esse grupo de jogadores que o São José tem. Não custa nada conversar com os jogadores e falar, aí pessoal, o que vocês acham? Tem alguma sugestão? Isso não é entregar a rapadura para o time, não. É conversar, trocar ideia, saber o que eles acham de alguma sugestão ou outra. Falou-se ontem no nome do Zanon, técnico da seleção brasileira de basquete feminino. Ótimo treinador, foi campeão masculino com o Limeira, tem um conhecimento extraordinário, seria realmente um técnico extremamente competente. Por exemplo, Hélio Rubens está no mercado. Não vejo o Hélio Rubens com perfil para dirigir o São José nesse momento. Agora a diretoria pode achar que o Hélio Rubens é o cara do momento, não acredito, pelo jeito do Hélio Rubens trabalhar, que seria o técnico hoje para o basquete de Josense. Então tem que pensar para não ficar trocando. O Edivar falou na segunda-feira que o basquete estava se futebolizando. Quer dizer, qualquer coisinha trocava técnico. Isso aconteceu no São José. São problemas que devem ser resolvidos agora. Agora o Edivar Simões não tem culpa de nada. Estava lá quietinho na fazenda dele, descansando, foi chamado, veio. Na verdade, já havia, digamos que uma dívida com o Edivar Simões, porque era para ele ser o secretário de esportes, aí a política mudou o rumo da coisa, foi nomeado outro, aquela coisa toda. E agora, tanto é que, e também não ia tirar o Edivar, dispensar e tal. E ele vai trabalhar numa coisa que ele falou antes que ele é o que ele mais gostaria de fazer, que é um trabalho de recrutar, de conhecer, de buscar jogadores e ver as coisas fora daí. Uma boa sorte para o Edivar e o São José tem que arrumar a casa. O Marcos Lima, o famoso Aguinaldo Timóteo, o pessoal chama de Aguinaldo Timóteo, parece lá, tem um conhecimento muito grande de basquete, bem relacionado com o pessoal e por sorte o time fará 4 jogos seguidos fora de casa. É o tempo para também dar aquela respirada, né? E a diretoria pensar no novo treinador aí. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a Corrida do Vale, evento que acontece no próximo mês em Guaratinguetá. Até já.